A disputa pela presidência da República vai concentrar atenções pelo país. As forças políticas se esquecem até dos interesses populares e olham para o impacto que cada decisão pode ter na disputa nas urnas. Lula será candidato à reeleição, mas Jair Bolsonaro segue preso. Ele indicou o filho Flávio como candidato pela direita, mas o nome dele não gera paixões no Centrão. Na verdade, muito pelo contrário. Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado seguem empolgados, mas Tarcísio de Freitas agora é praticamente carta fora do baralho. Será? Como ele poderia enfrentar um nome indicado pelo padrinho político Jair Bolsonaro? Ou alguém acha que ele pode escantear o bolsonarismo e concorrer mesmo assim? Lula desponta como favorito, mas em política, 10 meses é muito tempo e tudo ainda pode mudar. Pode, né, meninas? Tudo pode mudar, inclusive nada, ou pode tudo mesmo ser bem diferente do que a gente está imaginando. Tem muita gente dizendo, inclusive, que a candidatura de Flávio Bolsonaro pode não vingar. Sei que o cenário, começo do ano, ainda é muito difuso para a gente pensar lá na frente. Quando será que a gente vai ter uma definição, hein, Carla? Eu não sei. Aliás, até uma pergunta que eu ia fazer. Até abril, não é isso? Até abril, né? Até abril. Então, ou seja, até abril, Páscoa, né? A gente fala que o Brasil começa depois do Carnaval, então esse ano vai começar depois da Páscoa. Para a gente poder saber exatamente quais serão as cartas no baralho e quais as cartas que estarão escondidas no monte. O que será que está escondido nesse monte, Elisiane? Que ano diferente nós vamos enfrentar, né? Eu até brinquei com as minhas colegas nos bastidores que é o verdadeiro pão e circo, né? A gente vai ter eleições e Copa do Mundo. E aí a gente não pode esquecer que a Copa do Mundo não pode virar uma espécie de cortina de fumaça aí para as eleições desse ano, né? Olha, eu não descartaria o Tarcísio, não. No meu ponto de vista, eu acho que ainda temos aí as surpresas no caminho. Não vejo ele como um desertor, digamos assim, que iria contra a pessoa que apadrinhou ele politicamente, que colocou ele em São Paulo, né? Ele entrou em São Paulo por conta muito do nome do Bolsonaro, mas eu acho que ele é um bom articulador. Esse ponto dele ser quieto também, eu acho que isso é muito característico de pessoas que sabem jogar, de pessoas que sabem se movimentar no tabuleiro, no meu ponto de vista. Laura, será que o brasileiro vai prestar mais atenção na Copa do Mundo ou na eleição nesse ano, hein? Nossa, na Copa do Mundo, né? Como bom brasileiro sempre presta atenção, né? O pessoal vai prestar muita atenção na Copa do Mundo, mas claro que com certeza as eleições presidenciais vão ganhar bastante espaço. Eu vejo que o Ratinho é uma figura que talvez vá incomodar ao longo do ano, talvez vá surpreender ali ao longo desse ano. Eu também não descartaria Tarcísio, não descartaria uma aliança entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro para poder unir forças, de poder representar a bancada da direita aqui no Brasil. E aí eu acho que no meio disso tudo, quem mais vai incomodar mesmo talvez seja o Ratinho, porque ele vai tirar esse foco do extrema-direita e extrema-esquerda. Um ponto que eu acho muito interessante é que no meio desse desdobramento todo do Lula ter, né, de fato conseguido negociar lá com Donald Trump, ter ali rezado e se demonstrado ali uma pessoa que se curva frente à bancada cristã, prender o Bolsonaro, né? Então, assim, eu vejo que parece que no ambiente que se construiu, conseguiram ter um momento para poder prender o Bolsonaro. E agora eu acho que o Flávio Bolsonaro não descartaria também uma aliança com o Tarcísio para até tentar, assim, dar um up na direita aqui no Brasil. Ellen, então me lembrando aqui no meu ouvido que em 2002, no ano do Penta, o presidente Lula ganhou pela primeira vez. E será que o pessoal fica mais otimista em ano de Copa do Mundo, em ano que a gente vence, inclusive? Você vê como o mundo mudou. Naquele tempo a gente tinha uma seleção brasileira que a gente até gostava de acompanhar. Então, assim, o mundo mudou tanto. Tem algumas figuras políticas que não acompanharam essa mudança, né? Que continuaram lá em 2002. E isso nos coloca nesse cenário de 2026 bastante diferente do que foi 22, por exemplo, diferente do que foi 2018. A gente tem algumas mudanças no mundo aqui que trazem 2026 como um cenário muito incerto. A gente está em janeiro de 26 e a gente não sabe ainda quem vai concorrer contra Lula, né? A gente não tem a menor ideia de quem serão os adversários de Lula, esta é que é a verdade.
dado que a oposição está fragmentada, dado que você tem ali candidatos que, de um lado, Ratinho e Caiado, conversam com o bolsonarismo, mas não precisam do aval do bolsonarismo para saírem candidatos, né? E conversam com um centro também. Por outro lado, você tem um Tarcísio que não tem como ser candidato sem uma bênção da família Bolsonaro, que é o que trava Tarcísio até aqui, que, sem sombra de dúvida, é o candidato favorito de quem é investidor, né? De quando você está conversando com o sudeste do país. Então, a gente tem esse cenário incerto que também não descarta uma Michele Bolsonaro, que, embora muita gente diga: poxa, mas a Michele, né, surpreende. Mas quem está acompanhando a Michele pelo país há mais de 2 anos, viajando o Brasil inteiro, entende, por exemplo, que é nela que se concentra uma certa mágica que tem em figuras como o Jair Bolsonaro e como o Lula, que é a coisa do carisma. Carisma, né, a gente que faz comunicação tenta aprender isso na faculdade. Carisma a gente não ensina. Você pode ser muito bom tecnicamente, você pode ler o discurso bem, você pode melhorar, mas carisma você não ensina para uma pessoa. Se ela tem esse magnetismo, isso é muito forte, é intransponível e é muito difícil de você conseguir. E Michele tem, por exemplo, né? Tanto tem que acabou tomando um aquieta aí no final do ano de 2025, porque estava saindo mais forte do que se esperava em algumas brigas políticas. Então, nada ainda está desenhado no cenário da oposição. O que pode, em algum momento, favorecer essa oposição se ela lá para um segundo turno se junta, se une toda, né? Agora, o que favoreceria essa oposição para um segundo turno? Hoje, na leitura de hoje, janeiro de 2026. A pauta de segurança. O brasileiro chegar com medo à urna. Se o brasileiro chega com medo na urna, a oposição tende a se fortalecer, porque é aí que ela domina o discurso. Se o brasileiro chega em outubro mais satisfeito com o seu dia a dia, tendo uma certa percepção de que tá ruim, mas não tá pior do que já foi antes, né? Aí nós temos um Lula com a máquina na mão sendo favorecido para este ano. A Ellen estava falando da Michele Bolsonaro e trouxe um gancho importante, que é a presença de mulheres. A gente fala que Caiado, Flávio Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio, Zema, a gente fala pouco de mulheres, né? Será que a gente vai ter alguma mulher no páreo? Marina Silva e Simone Tebet, por exemplo, já foram decisivas em algumas eleições passadas. Como será que vai ficar a representatividade feminina nesse ano? Essas duas inexpressivas, né? A Tebet a gente nem vê mais direito. Né? Assim, não escuta falar, não vê entrevista, né? Eu acredito nesses 2 nomes inexpressivos. Da Michele Bolsonaro, eu acho interessante porque talvez o brasileiro, né? O brasileiro que vota na direita, ele enxergue que a Michele estará ali, mas que o Bolsonaro estará dando as coordenadas atrás. Eu acho que daí que vem aqueles 22% dela, né? Na ala da direita, né, ela tem 22% de aceitação, se eu não me engano. Então, acredito que eles tenham essa ilusão, né, de que talvez o Bolsonaro estivesse ali. Eu não enxergo essa abertura para a mulher na presidência, né, é a minha visão, né, eu não consigo ver ainda candidatas mulheres fortes. Elas são importantes para dar pontuação até para um ou para outro, como a gente viu com a Tebet, né, a hora que se aliou com a Tebet, a gente viu que aumentou a pontuação ali do Lula na época. Agora, assim como a Michele, né? Então, a Michele, por exemplo, apoiando o Tarcísio, apoiando o Flávio, se for o caso, aí sim, ela eleva, mas eu não vejo como protagonista. Isso que é interessante. A gente tem hoje cota, né, para mulher dentro dos partidos políticos, né? E elas não são preenchidas por total. Nunca conseguem ser preenchidas por total. Mas é que falta inexpressividade também. Falta ter uma política, né? Uma mulher política que ela vá lá, se coloque, que ela vá para frente, né? Neste momento eu não vejo nenhuma. E por que será que as mulheres não se colocam? Será que elas não se colocam? A gente não compra, né? Será que por exemplo, a gente teve a primeira presidenta mulher lá atrás com Dilma, impeachment, todas aquelas dificuldades. Será que ficou um ranço, digamos assim, na cultura brasileira? Será que sempre existiu esse ranço? O que vocês acham? Nós somos uma sociedade machista, somos. né? Nós Conservadora, somos uma sociedade machista, conservadora.
Inclusive, nós mulheres não somos criadas fora desta bolha. O que eu quero dizer com isso? É que muitas de nós também somos machistas, né? Sim. Também temos isso no nosso know-how. Então, e ter uma mulher como representante não significa que você vence o machismo. Pelo contrário, há algumas que, inclusive, vêm com discursos, né? Sim. Tão machistas quanto. Então, mas quando eu acompanho pesquisa qualitativa, por exemplo, o machismo ele não é uma coisa que ele vem dito, né? Ele não vem. Vou dar um exemplo. A Tabata Amaral, quando concorria à Prefeitura de São Paulo, ela era irritantemente incompetente. Ela era irritantemente inteligente. E ela era jovem, né? Então, ninguém estava dizendo que era porque ela é mulher. Não. É porque irritava a forma como ela se colocava técnica. Há aspectos no feminino que fazem com que o nosso eleitor tenha uma certa rejeição. A Simone Tebet, que você bem pontuou, ela não veio a agregar voto para Lula como mulher, ela veio agregar como alguém de centro. Alguém que estava representando ali um capital financeiro, um centro, né, que tinha ali essa confirmação. Mas não é porque ela era mulher, não era essa... Nenhuma mulher que se coloca como mulher e que essa seja a pauta, eu não vejo isso levando votos.